Amigo da tribuna, boa noite. Um grande abraço a todos vocês, em todos os lugares do Brasil. Eu sou Antônio Messias e aqui vamos trazer as destaques das notícias de hoje, aqui da cidade de Feijó, para o Acre, para o Brasil e para o resto do mundo. Certo? Quero, em primeiro lugar, mandar um grande abraço para a minha amiga, deixa eu ver aqui, procurar aqui o nome dela, está sempre ligada conosco todas as manhãs, todos os dias, e a Ni, a Osvani, e seu esposo, o professor Toninho, toda a sua família lá na BR-364, e todos os dias estão acompanhando a tribuna, bem como vocês, professores da escola Antônio Fenelon, ali no quilômetro 52. Então vamos lá. Moradores lá do bairro Conquista, o mais novo bairro de Feijó, clamam por iluminação pública. Eles mandaram aqui uma mensagem para a tribuna dizendo: olá, pessoal da tribuna, por favor, nos ajude, pois várias ruas aqui do Conquista estão precisando de iluminação pública. São várias lâmpadas que iluminam as ruas que estão queimadas. Então nós pedimos ao prefeito, através da tribuna, que ele mande repor as lâmpadas que estão queimadas ou quebradas. Não são poucas. Tem ruas que têm de 5, 6 lâmpadas, próxima uma da outra, destruídas ou queimadas. E nós temos medo, porque aqui não se pode sair de noite. Diz aqui uma pessoa que mora ali na rua Osmar Santo e outro que mora na rua Caju. Estão pedindo iluminação pública ali no bairro Conquista. Vou falar iluminação pública, amigo e amigos da tribuna. Ontem, na Câmara Municipal dos Vereadores, os vereadores aprovaram que a taxa de iluminação pública que foi arrecadada já esse mês, no valor de R$ 1.050.000, fosse desviada para outros gastos, outros fins, o valor de 50% desse total, que daria muito bem para consertar a iluminação pública dos bairros de Feijó. Afinal de contas, foram arrecadados pela Energisa e repassados para a prefeitura o valor de R$ 1.050.000. Quer dizer, R$ 500.025 serão desviados para outras finalidades, para outras atividades da prefeitura. Então, eu tenho aqui, amigo, eu não entendo por que os vereadores conseguiram votar contra o povo. Esses vereadores que votaram a favor do desvio de 50% do valor de R$ 1.050.000 que a prefeitura arrecadou através da taxa de iluminação pública, eu não entendo por que eles votaram a favor de que fosse tirado 50% desse dinheiro para gastar em outras atividades. Enquanto que os bairros clamam por iluminação pública. Então, os vereadores deveriam primeiro andar no período noturno em todos os bairros para ver pessoalmente a necessidade que se faz de levar a iluminação pública, de repor a iluminação pública em várias ruas de todos os bairros de Feijó. De todos os bairros chega a reclamação, pessoal pedindo lâmpadas, pedindo iluminação pública. Eles pagam a taxa de iluminação pública e muitas ruas estão quase que totalmente às escuras e não tem iluminação pública, e eles pagam a taxa dessa iluminação pública, entendeu? Então, os vereadores deveriam, pelo menos, fazer uma ronda noturna para verificar que eles não teriam coragem de forma alguma, porque votar a favor do desvio de 50% do valor desse dinheiro é votar contra o povo. É querer deixar o povo no escuro. Então, quem votou contra o desvio dessa iluminação pública, para que o dinheiro permanecesse, e esse dinheiro
fosse aplicado na iluminação pública das ruas de Feijó, quem votou contra? Então foram os seguintes vereadores. A Wanda Monteiro votou contra que esse dinheiro fosse aplicado nas ruas de Feijó, na iluminação pública de Feijó, que está caótica nos bairros. A Cleo também foi contra o desvio de 50% desse valor. O Matheus Mota também foi contra. E o vereador Leildo. Então, a Wanda Monteiro, a Cleo, o Matheus e o Leildo. 4 votaram a favor do povo e contra o desvio de 50% desse dinheiro. Quem votou contra a iluminação pública? Quem votou contra o povo? Aqui está. Vamos verificar aqui. Votaram contra o povo José Maria, Luciano, Fedego, Eurico e Bida. Votaram todos a favor para desviar, para que o valor se fosse desviado de 50% para outras atividades. Quer dizer, é bom que a população fique sabendo e comece a cobrar desses vereadores que votaram contra a iluminação pública, porque 500 mil não dá, mas 1.050 daria muito bem para iluminar todos os bairros. Se não desse, mas ficaria faltando pouco, a prefeitura tinha que dar um jeito. Mas não, esses vereadores, que eu vou repetir, foram contra a iluminação pública e contra o povo, que todos os dias pede iluminação aí nas suas ruas, nos seus bairros. Então, Bida, Zé Maria, Luciano, Fedego e Eurico. Esses foram os vereadores que votaram, dando direito ao prefeito desviar 50% desse dinheiro para outras atividades. Meus amigos, esse dinheiro de arrecadação da taxa de iluminação pública que é feito pela Energisa e repassado para as contas da prefeitura, esse dinheiro tem fins definidos. E o fim, o destino desse dinheiro é iluminação pública, para repor a iluminação pública, para consertar a iluminação pública. Eu não entendo como é que esses vereadores foram a favor que 50% desse dinheiro fosse desviado para outras finalidades. Então, quando você estiver faltando luz aí no teu bairro, você pega o telefone, então vá até a Câmara e cobre desses vereadores. Vou repetir. Cobre dos vereadores José Maria, Luciano, Fedego, Eurico e Bida. Tá certo? Eu vou guardar isso aqui, porque se uma pessoa lá do bairro voltar aqui, como vieram 2 pessoas hoje, eu vou passar para eles essa relação aqui. E vou dizer, esses vereadores aqui não queria iluminação pública na sua rua e nem no seu bairro, certo? Quem votou a favor da iluminação pública na sua rua e no seu bairro foram a Wanda, a Cleo, o Matheus e o Leildo. Certo, meus amigos? É isso aqui. Está dado o recado, você agora está sabendo. Bom, ontem várias pessoas nos procuraram aqui na tribuna para falar a respeito de um agendamento para ultrassom, onde várias mulheres procuraram primeiro o posto, depois foram encaminhadas para a Secretaria de Saúde do município, e aí foi aquele desentendimento. As mulheres não conseguiram fazer os seus exames porque, segundo as informações, o computador teria dado um problema e, por essa razão, perderam o controle das mulheres que estavam relacionadas para fazer os exames na última sexta-feira. Hoje a tribuna ouviu várias pessoas, entre elas a pessoa responsável, a funcionária responsável para controlar, relacionar e comunicar para que as mulheres viessem para fazer os seus exames. Essa pessoa, essa funcionária,
é Almerilene Paiva. Todo mundo conhece. Eu mesmo conheço a Almerilene há umas 3 décadas aproximadamente. A Almerilene é a funcionária responsável para relacionar as mulheres, expedir uma ficha, marcar data e comunicar a véspera do dia para que essas mulheres, no dia certo, viessem para fazer o seu exame. Aconteceu que a Marilene, ela adoeceu, e por recomendações médicas, ela teve que ficar em casa 10 dias fazendo tratamento. Ela teve o início de uma pneumonia e foi detectada pelos médicos e aconselharam que ela se afastasse uns dias do seu trabalho e fosse ficar em repouso em casa. Quando isso aconteceu, ela trabalhava lá no posto, aqui Maria Alice, no bairro Bela Vista. Ela controlava tudo. Quando isso aconteceu, o que fizeram? Alguns funcionários pegaram lá o computador e levaram para a secretaria. Ao invés de uma pessoa só ficar controlando, ficaram várias pessoas controlando. De tanto mexer, deu um baita de um problema. E aí causou esse desentendimento, esse desencontro de informações entre a secretaria e as mulheres que estavam agendadas para fazer seus exames de ultrassom no último final de semana. Nós chegamos a ligar para a Almerilene. Ela disse que até o tablet dela, o tablet que era de uso pessoal, mas que ela estava usando a serviço da saúde do município, ela deixou lá e passou para as meninas que ficaram responsáveis para controlar aí as relacionadas para fazer esses exames. Então ficou aí umas 2, 3 meninas, mas ao invés de 2, 3, várias pessoas mexeram no computador de tablet dela. De tanto mexer, perderam o controle. Na proporção que perderam o controle, também perderam a data e o nome das pessoas. E aí, o que aconteceu? Uma pessoa chegar lá com uma ficha, tem até uma cópia de umas fichas que mandaram para mim, né? Pessoas chegar lá com a ficha, deixa eu olhar aqui, tá aqui, a ficha mais ou menos assim. Aqui, ó, a ficha expedida para o controle pessoal da pessoa nesse formato, tá certo? E a Secretaria Municipal se manifestou hoje mandando um comunicado para a Tribuna de Feijó, fazendo as suas explicações, explicando o que realmente tinha acontecido e por que aconteceu essa falta de comunicação, esse entrave no atendimento das pessoas que deveriam estarem lá, tá certo? O certo, amigo, é que causou um grande problema dentro da saúde, foi um rebu danado, várias mulheres só faltaram pegar porretes e cabo de vassoura para ir para a secretaria. Houve ameaças, inclusive, muitas dessas mulheres, sem saber que a Marilene, responsável pelo agendamento dos exames de ultrassom, estava doente em casa. Ela ainda está doente em casa. A tribuna foi até o local e não conseguiu entrar por recomendações que ela estava com começo de pneumonia. Ela falando com ela por telefone, ela explicou a situação, tá certo? Então, muita gente continuou ligando para ela, porque quem agendou tem o número de telefone dela. Aí, ao invés de buscar informações, pessoas, algumas, não foram todas, algumas pessoas mais exaltadas, ao invés de perguntar o que está acontecendo, se ia ter ou se não ia ter a consulta, começaram a insultar com ela, começaram a esculhambar, chamaram de vários nomes. A Marilene ficou tão assustada e ameaçada, foi até ameaçada, que por pouco ela abandona a sua casa e ia para a casa do seu pai, o Luiz Paiva.
Então, não é assim que se resolve as coisas, meus amigos. Então, a secretaria errou? Errou porque não teve um controle, não teve uma pessoa para controlar sozinha, como a Almeida vinha fazendo, ao invés de uma pessoa para substituí-la, teve várias pessoas para mexer no agendamento que estava no computador e no tablet, e aí aconteceu o que aconteceu. Tá certo, meus amigos? Então, seria isso o que aconteceu, e foi isso que eu ouvi hoje de várias pessoas de dentro da saúde. Eu falei com a própria secretária, falei também com a Marilene, tá bom? Por outro lado, o prefeito de Feijó, o Railson, por telefone, ele falou com a tribuna de Feijó e disse que vai apurar todos os fatos, e se tiver um culpado, ele vai fazer alguma coisa, ele vai punir se tiver um culpado. Segundo Railson, que não pode as pessoas ser penalizadas por um fato dessa natureza. E esperamos que tanto o prefeito como a secretaria, como a secretária de saúde, a Gracilene, né, tome pé da situação, bote uma pessoa para substituir a Almerilene com responsabilidade e que tenha conhecimento dos fatos. Pessoas também que dialoguem com os agendados, explique e convença a situação. E chegou a um ponto de causar um grande terremoto verbal na cidade de Feijó. Entendeu? E aconteceu isso aí, meus amigos. Bom, e por hoje, o nosso amigo Vicente Paulo Guimarães, o nosso comentarista político, comentarista das notícias, hoje não veio, mas nós mandamos um grande abraço para ele, e amanhã, muito possivelmente, nós vamos começar uma leva de entrevista com os vereadores de Feijó. Vamos começar a fazer um rodízio de entrevista, vamos entrevistar todos os vereadores, um a um. Afinal de contas, dá-se vão 10 meses de, de legislatura dessa atual Câmara, desses atuais vereadores, e eles precisam se explicar mais para o povo precisa ficar sabendo o que seu vereador ou o que os vereadores estão fazendo pela população em Feijó. Ontem eu falei que a Câmara Municipal de Feijó precisa de uma assessoria de comunicação competente para divulgar os trabalhos da Câmara e os trabalhos individualizados de cada vereador. Porque hoje parte da população cobra os vereadores por falta de informações. Se tiver uma assessoria competente para trazer essas informações, é lógico que a população vai ter mais chance de avaliar as ações de cada um dos vereadores, principalmente aquele vereador que o eleitor votou, aquele vereador que o eleitor ajudou a eleger. Então, senhor presidente, toda a Câmara Municipal, toda a Assembleia Legislativa estaduais, a federal, o Senado, todo canto tem uma assessoria de comunicação. Mas tem que ser pessoas competentes. Não vão colocar pessoas por questões políticas, por apadrinhamento político. Tem que ter pessoas qualificadas, que falem, expliquem e saibam responder. Tem que ter essas qualidades, porque senão não adiantará colocar uma assessoria de comunicação, certo? Por hoje é só, eu quero mandar um grande abraço para o meu amigo Ismael Viana, lá no Rio de Janeiro. Todos os dias ele está acompanhando aqui as gravações da tribuna. Grande abraço para você. Também para o empresário Dorival Lacerda de Menezes, pecuarista, empresário, comerciante. Grande abraço para você. Sebastião Souza, que hoje esteve aqui visitando a Calçada da Fama. Grande abraço a todos vocês e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Grande abraço, amigos.